Gente, vamos lá, vamos assistir aqui um vídeo do Whip, tá bom? Vamos começar aqui, Little Red Riding Hood, tá? O Analog Horror Vermelho, tá bom? Que é um vídeo que o motoqueiro aí incentivou a gente a assistir. Então que vamos, vídeo de 21 minutinhos, vambora, vamos assistir. E vídeo do Whip a gente já sabe, né? Que vai ser umas coisas bizarras, mas pelo menos o conteúdo sempre é bom, né? Deixa meu like já que eu já vou gostar, eu tenho certeza. E vamos que vamos. Na minha vida pessoal, eu tenho um pequeno hiperfoco que eu acho Como é que vocês estão vendo na tela errada? Pronto. que eu nunca contei aqui no canal. E esse hiperfoco é em histórias, cantigas infantis. E eu sei que é um hiperfoco um pouco estranho, mas é que se vocês analisarem de uma forma um pouco aprofundada, toda historinha infantil tem um background muito pesado. A Bela Adormecida, a Branca de Neve e os Sete Anões. E existe uma que Salve, por si só YouTube! não ficou famosa. Caramba, Ela salve, ficou mais YouTube. famosa quando foi adaptada para um livro e depois filme. Eu tô falando de A Nova Mãe, o conto que inspirou a história de Coraline. Nesse conto, duas irmãs muito educadas passam a ser extremamente O som tá bom? O som tá mal-educadas agradável, com mano? elas foram levadas ao erro por um estranho que prometeu algo que elas queriam muito. O que aconteceu é que a mãe delas avisou tá ok? que se elas fossem mal educadas, ela iria embora e iria chamar a outra mãe pra ficar no lugar. E as meninas Outra mãe. ignoraram. E bom, hora ou outra a mãe foi embora. E naquela noite, a outra mãe veio. Uma figura magra com roupas escuras, olhos de vidro e uma cauda de madeira. O som da cauda de madeira arrastando no chão indicava pras meninas que a outra mãe tava vindo. E na rua se via um pequeno Tá bom? brilho cada Boa. vez mais próximo. Até que então, a outra mãe chegou. E a sua aparência era tão amedrontadora que as meninas fugiram mata dentro pra nunca mais voltar. E a outra mãe se apossou da casa. Produtos à noite aqui, ó. é possível ver um brilho vindo das Deve não, frestas legal. da janela. É o olho de vidro dela te observando de dentro pra fora. Esse, meus amigos, é o conto infantil mais assustador que eu já vi. Ele quer dar uma lição sobre A outra mãe é da hora. pras crianças. Vamos ver, Isso então. aqui foi só um exemplo do A meu nova mãe aí, ó. foco. Isso porque nesse vídeo a gente vai ver uma versão de uma das cantigas mais famosas do mundo. E também aqui tem um dos backgrounds mais pesados. Meus amigos, Little Red Riding Hood, o Analog Horror Vermelho. Veja, Chapeuzinho Vermelho, gente. Chapeuzinho Vermelho. Essa nossa história começa da mesma forma que no conto original. A mãe da Chapeuzinho pede pra que ela leve uma cesta de doces pra vovó. A vovó tá muito doente. Nessa versão, a Chapeuzinho vai ficar um pouco relutante em levar essa cesta pra vovó. Até porque tá de noite lá fora e ela teria que fazer isso sozinha. Mas no fim ela acaba cedendo. Ela Nada a pega ver, mano. cesta, uma Mandar criança no e vai. escuro? Esse Analog Horror é De noite? completamente Não, não baseado dá. em The Walking Files. Desde a forma de contar a história até Eu o não ia. gráfico. Às vezes tem um trecho ou outro que fica meio zoado a animação, mas a gente releva. A avó podia ficar doente lá, não tô nem aí. Pedindo a rodo sem parar essa história. As pessoas queriam ver esse tema virar Não faz nenhum sentido você mandar a sua filha de noite pra levar o negócio da sua avó. A avó dela, né? Podia esperar o outro dia, né? Podia com toda certeza. vídeo, e eu tenho algumas coisas pra falar sobre isso. Uma história de terror da Chapeuzinho Vermelho funciona? É possível isso existir? Eu acho. Essa aqui funciona e é realmente boa? Eu não acho. Little Red Riding Hood tem os seus méritos sim, mas também tem muitos defeitos. Mas os dois que mais me incomodavam então e não é ficavam bom. me tirando dessa história o tempo inteiro eram muito escuro e muito gore. Essas duas coisas têm aos montes nesse Analog Horror, só que elas não agregam a nada. A escuridão não deixa a tua obra mais assustadora, e o gore não agrega, ainda mais se for gratuito, sem sentido. Botar um bichinho todo destruído na tela não me assusta, me afasta. Enfim, durante a caminhada até a casa da vovó, a Chapeuzinho Entendi. vai ficando cada vez mais nervosa. Afinal, ela tá sozinha. Eu concordo numa com ele, na floresta à verdade. noite. E também vão ter mais algumas Não faz sentido você colocar alguma coisa pra sua história se não agrega nada na narrativa, né? Se não for nada com nada. Botar uma coisa que não faz sentido nenhum pra história. coisas que vão deixar ela bem Nada a agitada ver, né? enquanto ela anda. Conforme ela vai indo, ela começa a achar diversos corpos de animais sem vida. Contexto: nesse universo, os animais conseguem falar com os seres humanos. Eu tô falando isso porque em meio aos animais sem vida, ela vai achar um que ainda tá vivo, e ele vai conversar com ela. Um coelho avisa ela o que ele fez, Nossa, e que que trem ela precisa feio, fugir. puta que O pariu, ele que animação foi feia. referido nessa frase, obviamente, ao lobo mau. Outro contexto dentro do contexto. Esse Analog Horror possui alguns skips de tempo, e quando ele quer nos mostrar o mapa do caminho, digamos assim, ele é representado por isso, uma Chapeuzinho menos detalhada num cenário escuro. Sempre que isso aparecer, quer dizer que a Chapeuzinho tá andando. Só que agora, nesse nosso mapa, o lobo também aparece. E ele tá bem atrás da Chapeuzinho. Olhando pra aparência desse lobo, é que a gente encontra a principal inspiração em The Walking Files desse Analog Horror. Quer dizer, o lobo mau e o bom são praticamente iguais. E isso é ruim? Não, é só uma inspiração. Quando a Mas eu tô com ele falando, é assustador, é esquisita mesmo. Chapeuzinho nota que o lobo tá Me deu atrás um- dela, ela Me deu um trem ruim mesmo. começa a conversar com ele. Ela tá bem Falando nisso, a gente tem que jogar The Wolf Among Us, viu, gente? A gente tem que pegar pra jogar. Porque vai sair o 2, né? Esse ano, talvez.
Então a gente tem que estar meio preparado pro The Wolf Among Us 2. Assustada. E inicialmente o lobo não se mostra uma ameaça. Na verdade, essa é a única coisa que ele não quer parecer. No conto original, não é exatamente explicado por que o lobo mau quer se alimentar da vovó e da Chapeuzinho. Ele apenas quer e é isso. Mas nesse conto aqui, a gente vai ganhar um pequeno background nas entrelinhas. O lobo mau, assim como qualquer lobo da natureza, se alimenta de carne de outros animais. A gente pode ver que ele fez várias vítimas na volta da Faz casa um da urso, nada a ver, né? E ok, isso é natural. Não, beleza, você comer, mas ele não tá comendo, ele tá só matando, velho. Tá os bichos lá, ué. A gente tá falando de um predador, é um lobo. Mas nesse universo, o lobo fala. E quando ele encontra a Chapeuzinho, ele resolve pedir uma informação. Aonde você está indo? A Chapeuzinho reluta um pouco em dizer, ela tá com medo. E ela não pode falar com estranhos, a mãe dela pediu isso pra ela antes dela sair. Mas o lobo vai conseguir seduzir ela pra fazer ela falar o que ela tá fazendo. Abre aspas. Eu tô indo na casa da minha vovó, ela tá muito doente. Quem que será que ele pediu pra fazer a voz? Isso era tudo que o lobo precisava saber. O lobo come animais, mas eu te pergunto, o que tem mais carne? Um coelho ou um ser humano? O lobo mau quer se alimentar Ou será que é do vídeo? Da história? Não, né? da vovó porque ele é um lobo e ponto. É mais vantajoso pra ele, tem mais carne. Ele não o Chapeuzinho nesse encontro justamente por acreditar que ela poderia levar ele a mais pessoas. Não é em inglês, né? Vamos estar com o senhor aqui perto de casa e ela só comeu as tripas dele. Mas que é isso, hein? Nada a ver, mano. Comida. E como ela já tá indo pra casa da vovó... Uma onça? Caralho, mano. Toma cuidado aí, viu? Ele só se adiantou e foi na frente. A Chapeuzinho já tá indo pra lá de qualquer jeito. Quando o lobo chega na casa Não, é perto da nossa roça aqui também tem onça, mas toma cuidado, viu? da vovó, ele bate na porta. E a vovó presume que era sua neta, afinal era ela que tava pra chegar. A vovó vai abrir a porta confiante, pra não encontrar nada a não ser um rosto destacado no escuro, no melhor estilo Mandela Catalogue. Se vocês querem saber, a vovó vai com Deus aqui, sobrando apenas a Chapeuzinho, que sequer chegou na casa da vovó ainda. Durante a caminhada, ela solta alguns diálogos. Diálogos esses que deixam bem claro que ela tá preocupada. Ela notou que falar pra onde ela tava indo não era uma boa ideia. Eu preciso me apressar antes que algo aconteça com a minha vovó. Aquele lobo era assustador. Pra onde que ele foi? O lobo Bora na zona rural, pois é. já tá atrás É isso dela. mesmo, mas tomar Nessa cuidado, parte eu velho. quero fazer um adendo. A Chapeuzinho saiu O segredo é não sair de casa. Aí só os seus negócios aí, seus pitboxing aí. Não precisa sair pra caminhar, não. de casa pra ir na casa da vovó. Ela se encontrou com o lobo. Nisso, o lobo foi até a casa da vovó, jantou a véia e voltou pra floresta. E a Chapeuzinho ainda tá na rua. Que pariu, Chapeuzinho. Que tivesse entregue a cesta pro lobo, então ele chegava lá primeiro. Continuando. Nessa É verdade. tem alguns trechos que pra Entregava a cesta e voltava, mim velho. não fazia o menor sentido, tendo em vista que o lobo só queria se alimentar. Isso porque ele vai ficar fazendo altos ui medo com a Chapeuzinho enquanto ela ainda tá na floresta. Verdade, nada a ver, né, mano? Ele queria alimentar, ele comeu. Não entendi. Não entendi. Por que ele não podia atacar ela? Sendo que ele atacou todos os animais e atacou a avó. Por que não atacou ela? Não faz nada a ver mesmo. Se ele tá aqui já, por que ele só não mata ela? Não sei. Eventualmente, depois de mó cota, a Chapeuzinho chega na casa da Não vovó. sei Beleza. também. O plano dela era entrar Cara, um dos vídeos dele é esse, velho. Ele realmente bota a opinião dele no negócio. Muito na foda. casa da vovó pra se esconder do lobo. Mas a primeira coisa que ela nota de estranho é que a casa tava muito escura. E principalmente, a casa tava vazia. Enquanto ela tá na Fica de casa, ela vai buchinho ouvir cheio. batidas e sons vindos de fora. Entendi. Em certo momento, quando ela passa a lanterna na janela, o lobo mau aparece, olhando de fora pra dentro. E essa Mas por que ele não matou ela primeiro e depois matou a avó? Não faz sentido. cena me fez crer que É o se esquema do entreter. lobo Ah, tá. não é só se alimentar, ele queria assustar junto. O que não faz o menor sentido. Ser uma pessoa indefesa, sabendo que tem um predador solto por aí, é assustador por si só. E essa cena poderia fazer sentido. O lobo mau vigiando e tentando achar uma forma de entrar na casa pra se alimentar da Chapeuzinho. Essa cena faria sentido se o lobo não tivesse se encontrado com a Chapeuzinho do lado de fora agora há pouco. Ele Verdade. tava literalmente atrás dela. Se o Não faz esquema do sentido. lobo não é só se alimentar, qual que é o esquema então? Pra que ele vai fazer o medo se ele só quer se alimentar? Entendem que não faz sentido o lobo querer fazer suspense se ele só quer se alimentar? Enfim. Eu preciso me esconder antes que ele me encontre. Eu espero que minha avó esteja atrás dessa porta. Tem que ter um porquê. Tem que ter um Essa porquê. porta era a porta de Vamos um ver. cômodo isolado da casa, escuro. E bem parecido com o final de A Casa Misteriosa, a Chapeuzinho encontra sua avó aqui, sem vida. E o lobo também tá aqui. E eu não faço a menor ideia de como ele entrou e tenho raiva de quem sabe. Como é de se...
Caralho, esse vídeo tá muito bom mesmo, viu? esperar. Esse vídeo tá muito bom, até Não voltava. faço a menor ideia de como ele entrou e tenho raiva de quem sabe. Como é de se esperar, a Chapeuzinho Esse cara é muito foi bom, com Deus velho. nessa casa junto com a sua avó. E a parte 1 termina com o lobo mau O na item é muito espreita bom. da casa da mãe da Chapeuzinho. Mãe essa que ainda estava esperando pela volta da filha. Esse Analogue Horror tem mais uma parte e um crossover ainda a se citar. Mas antes da gente ir, eu tenho algumas coisas pra falar. A ideia de que o lobo mau é um predador e que tanto a Chapeuzinho quanto a sua avó e os animais da floresta são vítimas é totalmente válida. Eu tenho medo de cachorro. Ficar cara a cara com um cachorro raivoso pra mim é mais assustador do que Falei que é qualquer bom. filme que eu possa ver por aí. Mas Você a partir falou do mesmo, momento que o criador começa a fazer o lobo agir como um assassino genérico, essa história perdeu muito do seu brilho pra mim. Simplesmente porque perdeu o sentido. O lobo mau quer atacar o terror. E ele poderia fazer isso. O ponto é que não faz sentido. E ainda por cima ficou meio ruim, na minha opinião. As partes de medo dessa história é basicamente cara distorcida, som alto e texto na tela. É uma fórmula genérica de se fazer Analogue Horror. Mas enfim, dito as partes que me incomodavam, vamos pra parte 2. Essa parte começa nos mostrando um aftermath. Tinha no total 3 pessoas vivendo naquela floresta. A Chapeuzinho, sua mãe e a vovó. Ambas as 3 se foram pelo lobo. E adivinha quem vai dar as caras agora? O Caçador, que também existe no conto original. Hansel é o seu... Ah, então realmente a Chapeuzinho morreu. E aí, Matheus, bonzinho? Como é que você tá? nome. E, bom, ele ficou sabendo das coisas que o lobo havia feito porque a Chapeuzinho literalmente assombrou ele. Ela fica perguntando aonde ele tava quando tudo aconteceu. E, claro, ela pede pra ele agir em vingança. Hansel, agora, haja em minha vingança. Bonzinho também. Lobo. Bonzinho também. Tô só assistindo um videozinho aqui, já vai pra um Unravel. Eu God of War hoje o dia inteiro. Já não vai trocar de jogo. O vídeo não vai nos contar quanto tempo se passou do primeiro vídeo pra esse. A gente não sabe Falando quanto uma coisa tempo foi de faz base, desde o entendi. ataque até a chegada do caçador na floresta. Mas quando que a mãe morreu? Quando que a mãe morreu? A mãe morreu depois? Depois da Chapeuzinho, o lobo foi atrás da mãe? Pra Enquanto? esse. A gente não sabe quanto tempo faz desde o ataque até a chegada do caçador na The Man the Suit? Tu não viu ainda, né? Eu acho que não, mano. Eu posso colocar aqui na minha lista. A gente assistir outro dia. floresta. O importante é que ele tá The aqui. Man the Abre Suit. aspas. Foram 3 mortes essa semana, além de vários outros animais. Com licença, quê? Por que o Hansel tá agindo como se ele estivesse lidando com um serial killer? Na melhor das hipóteses, esse local onde a história se passa é uma reserva. E o que tem em reservas? Animais selvagens. Por isso aqui eu vou dar uma olhada em qualquer e deixar ele campistas salvo pra que gente ignoram assistir depois. avisos. E o pior acontece. É triste, mas isso é mais comum do que vocês pensam. Levando em consideração isso, a gente pode assumir que em algum momento a Chapeuzinho, a vovó e a sua mãe foram avisadas pra sair de lá. Elas não saíram e um lobo pegou elas. Não tem necessidade do Hansel agir como se estivesse lidando com uma criatura bizarra. A missão do Hansel é óbvia. Dar um fim no lobo e vazar dali. Caminhando por lá, o Hansel encontra animais mortos. E ele fica surpreso de ver eles. O Hansel é um caçador. Ele mata animais. Por que tu tá surpreso de ver uma galinha gigante morta? Sei lá o que é isso aí. Vamos continuar. Assim como foi com a Chapeuzinho, uma das criaturas que sobreviveu ao ataque fala com o Hansel. Essa criatura diz que o lobo não é apenas um lobo. Segundo essa criaturinha, o lobo consegue guardar as almas de suas vítimas. Se o Hansel conseguisse dar um fim no lobo, todas aquelas vítimas seriam livres pro descanso eterno. Essa informação tá meio jogada, mas pelo menos explica como a Chapeuzinho conseguiu assombrar o caçador. E o lobo tá atrás dele. Mas quando ele olha, o lobo some. Ok. Durante a caminhada pela floresta, o caçador Entendi, vai mano. questionar a própria sanidade. Como que esse bicho sabe que a alma deles estão lá? Não entendi. É bem jogado mesmo, Afinal, viu? ele acabou de ver Foi um bem animal jogado falante, mesmo, bem que ele e falou. isso criou uma grande pulga atrás da minha orelha. Seria essa floresta um local de animais falantes e as pessoas que não são dela ficam surpresas em ver animais falantes? Quer dizer, o Hansel não é daqui, ele teve que viajar pra chegar aqui, e ele ficou surpreso de ver um animal falante. Fica aí o questionamento. A primeira casa que o Hansel alcança é a casa da Chapeuzinho. Como a alma da Chapeuzinho falou com ele? Pois é, não faz sentido também. Não tem lógica, não tem lógica. Porque se o lobo mantém a alma dos bichos, não faz sentido a alma dela ter conseguido fugir e ir atrás do caçador. Nada a ver. Morava ela e a mãe dela. E como um bom caçador, o Hansel entra armado. O Hansel vai vendo cada cômodo da casa, mas um cheiro de desgraça vai atrair ele pra um cômodo específico. Era nesse quarto que a mãe da Chapeuzinho tava, pelo menos o que sobrou dela. E antes de ir dessa pra melhor, a mãe da Chapeuzinho deixou uma carta. Carta essa que dá a entender que ela conseguiu se trancar por um tempo do lobo. Ela de alguma forma se barricou em casa, e enquanto o lobo tentava invadir, ela escreveu isso. Eu não sei por quanto tempo eu vou ficar escondida e eu sinto ele se aproximando. E você vai ser o próximo.
O você da carta seria quem tá lendo ela, ou seja, o Hansel tá em apuros. Enquanto ele lia a carta, ele notou que tinha alguém observando ele da janela, e essa coisa era o lobo. O Hansel não é o tipo de personagem que fica de conversinha ou encarando. Ele logo dá um tiro no olho do lobo pela janela. Caralho! De vista. E esse momento de distração Caralho, foi muito foda isso aí, não? entrar na casa e retalhar o rosto do caçador. O caçador vai dar mais tiros na caixa torácica do lobo, região do peito para os leigos. Compre na loja do Coelho Rosa, o link tá na descrição. Mas mesmo tomando Mano, mas muito foda isso aí, viu? Normalmente os caras fazem algumas coisas de terror. E aí, tipo assim, via um momento que pode atacar e não ataca, fica só encarando, né? E o cara realmente foi e meteu uma bala e foda-se. tiro do peito, isso não para o lobo. A criatura que o Hansel tinha encontrado deixou claro que aquele lobo é bem mais que um lobo. Talvez isso tenha algo a ver. Esses tiros que o Hansel acertou foram suficientes para levar o lobo pro lado de fora da casa. E essa foi a deixa pro caçador fugir. Mas durante a fuga pra casa da vovó, o lobo continuava na cola do caçador. Tanto o caçador quanto o lobo estavam extremamente machucados. Talvez seja por isso que eles ficaram por horas evitando a briga. Tanto que o foco do caçador mudou. Ele quer chegar na casa da vovó não só para descobrir o que aconteceu, mas também para se esconder. Ele tá procurando abrigo dentro da casa da vovó. Dentro da casa, o caçador vai barricar a porta. E diferente dos outros ataques, aonde o lobo parecia muito mais cauteloso, agora ele bate na porta com a intenção de arrombar mesmo. E ouvir a porta batendo é o momento onde o lobo mais se mostra ameaçador. Ele batendo na porta é o momento mais ameaçador. Isso é pra vocês verem como esse aluguel de horror tá difícil. De repente o lobo vai parar. Mano, o problema é que esse negócio, essa história deve ser tão ruim. Mas ele faz parecer um pouco interessante o que ele tá falando. É por isso que os vídeos dele é tão bom. O roteiro dele é muito bem feito e a edição é muito boa. Parabéns, viu? Bateu na porta. Isso Muito porque foda. ele estourou a janela e entrou por ela, aparentemente. Ainda nessa mesma sala, o Hansel vai encontrar o corpo tanto da Chapeuzinho quanto da vovó. E eles estão bem feios. E bom, eu poderia dizer detalhadamente o que acontece na próxima cena, mas eu vou resumir numa frase só. O lobo é o Hansel. E é isso. O vídeo até tenta fazer um terrorzinho com bugs e mensagens estranhas na tela, mas eu não achei muito interessante, então é isso. O Hansel vai com Deus. Passado pro outro lado, o Hansel vai ter mais um diálogo com a Chapeuzinho. E nesse diálogo, ela enfatiza que ele não salvou elas. E graças a essa falha dele, ele não conseguiu acabar com o lobo, todos eles estão condenados a ficarem presos. A Chapeuzinho Vermelho é muito braba. Aparentemente, esse lobo realmente prende as almas de suas vítimas. Onde? Não sei. Pra quê? Não sei. Ele honra a frase tirar leite de pedra, sim. Só é sei verdade. que é assim. Até então, era esse o desfecho que a gente tinha pro Analog Horror da Chapeuzinho Vermelho. Um final ruim, não ruim de qualidade, ruim de não foi final feliz. Isso até 4 semanas atrás. Lembram que eu falei no começo do vídeo que esse Analog Horror tinha 2 capítulos e um crossover? Meus amigos, me digam qual outra cantiga infantil famosa que tem um lobo mau como antagonista. Tá na ponta Porquinhos? Os 3 da porquinhos? língua. Nesse vídeo, a gente vai de Chapeuzinho Vermelho direto pros 3 porquinhos. Assim como em Little Red Riding Hood, The Three Little Pigs começa do mesmo jeito, seguindo o conto original que o baseou. Era uma vez 3 porquinhos. Um dia, esses 3 porquinhos saíram da casa da mãe para construir as próprias O cara tá com a roupa do Pato Donald ali. casas. Nesse ponto da história, os 3 porquinhos já sabem da ameaça que o lobo mau é. E exatamente como no conto original, cada um constrói a casa de um material diferente. Um de madeira, a outra de palha e a outra de tijolos. Inclusive, a primeira aparição do lobo nesse vídeo é num formato mais cartoon. E nessa aparição, a gente já consegue ver os ferimentos causados pelo caçador. Ou seja, estamos no mesmo universo com o mesmo lobo. O primeiro porco que a gente vai acompanhar é o que faz a casa de palha. No conto original, quando o lobo chega na casa de algum porquinho, Boa. ele desmontava a casa assoprando e o porco fugia Vamos ver. pra casa de um dos seus irmãos. Nesse aqui, nem dá tempo de fugir pra casa do irmão. Quando o lobo chega na casa de palha, ele simplesmente dá cabo do porquinho proprietário da casa. E nessa parte é interessante que o Analog Horror vai intercalar com a história original. Quando o lobo tira a vida do porco da casa de palha, o vídeo volta pro gráfico cartoon e a narradora narra a história original, aonde o lobo assopra a casa do porquinho e ele foge pro irmão. E mesmo a narradora vindo contar pra gente o que aconteceu de uma forma mais suavizada, o lobo só soprou a casa e o porquinho fugiu, a gente sabe que não foi isso que aconteceu. Essa foi uma sacada legal do criador, parabéns. O porquinho seguinte é o que faz a casa de madeira. E bom, como é de se esperar, à noite o pior acontece. Dessa vez, ao invés de apenas invadir a casa, o lobo vai tentar enganar o porquinho. Ele bate na porta, e quando o porco da casa pergunta quem é, uma voz misteriosa diz ser o seu irmão do lado de fora querendo entrar. Nisso, o lobo de dentro vai pedir uma confirmação. Se é você... Matheus, obrigadão aí por se inscrever no YouTube. Tamo junto e valorizando demais pela força. mesmo aparece na janela. Tá óbvio que Seja muito não é o bem-vindo. irmão dele. Seja muito bem-vindo. Aqui a gente joga de tudo, não temos foco nenhum. E às vezes a gente faz aqueles reacts, tipo esse daqui do Whip, tá bom? Então, obrigado aí por ter se inscrito. E espero ver você em mais lives. Tá ali. Então o que o lobo faz pra conseguir enganar o porco? Eu sou o irmão do porco, beleza? O lobo... E
mostrou na janela. Tá, conseguiu entender o raciocínio? Do irmão dele, eu sou o irmão. Entendeu? Conseguiu pegar? Isso obviamente não engana o porquinho, que também acaba do mesmo jeito que o irmão, saindo desse mundo de uma forma um pouco gráfica. E bom, nós vamos para o último irmão, o mais velho e mais esperto, o irmão que fez a casa de tijolos. Acredito eu que por ele ter feito uma casa de tijolos, ele é o que mais tem chance de sobreviver. Será? Lembra que a Chapeuzinho assombrou o caçador, pedindo para que ele desse um fim no lobo, para que todas as almas pudessem descansar? Pois então, essa missão agora é do último porquinho. Os irmãos vão falar com ele também. E eles sabem que aquele porquinho não tem chance de parar aquele lobo, a não ser que ele se desse um fim junto. O pedido dos irmãos é que o lobinho ateasse fogo na própria casa assim que o lobo entrasse. Essa era a maior chance que aquele porquinho tinha de ateasse fogo naquele lobo, a não ser que ele se desse um fim junto. O pedido dos irmãos é que o lobinho ateasse... Ele errou. É que o porquinho, gente, ateasse fogo, não o lobinho, tá? De parar aquele lobo, a não ser que ele se desse um fim junto. O pedido dos irmãos é que o lobinho ateasse fogo na própria casa assim que o lobo entrasse. Essa era a maior chance que aquele porquinho tinha de conseguir finalmente devolver o descanso eterno pras almas que o lobo ceifou. De todos os porcos, esse é o único... Faz parte errar na gravação, velho. Não vai estar Ele deve nem ter percebido, tadinho. Afinal, ele aceitou o fardo de ter que salvar os seus irmãos e todas aquelas almas. Ele sabe o que aguarda ele no fim do dia. Quando a noite chega, o lobo vai até a casa dele, e o último porco esperava ele com um galão de gasolina. O porco tava tão decidido do que ele ia fazer que ele sequer trancou a porta. Ele queria que o lobo entrasse. E quando o lobo entrou, ele o fez. Gente, vamos lá. Analog Horror da Chapeuzinho Vermelho. Vamos puxar o pensamento que eu trouxe lá no começo do vídeo. Uma história de terror da Chapeuzinho... Eu não reparei nesse erro do Ip. Ah, mas acontece, é coisa boba de roteiro, gente. Ele só foi falar e ele falou errado, ele confundiu as coisas, acontece. Nada demais. Vermelho que funciona. É possível isso existir? Eu acho. Essa aqui funcionou e é realmente boa? Eu não acho. Certeza que se eu abrir os comentários aqui, vai ter um monte de gente falando do lobinho. Dado que ao longo do vídeo eu tô bem relutante a me entregar pra essa história. Tem várias coisas que me tiram dela. Incongruências, coisas que Eu acho que tô sem strike, gosto não. simplesmente não são legais ou então que não fazem o menor sentido. E no final, quando o lobo morre, a alma dele aparece, e ele diz que ele era esse espírito maligno porque uma bruxa fez isso com ele, e que agora, como ele iria queimar no inferno. E no final desse discurso, ele revela o nome da Chapeuzinho, Gretel. Gretel? Ok. No finzinho desse discurso, ele fala que a alma de geral realmente foi salva, menos a do Hansel. Ele foi pro inferno também. Talvez por ser um caçador, ele tirava a vida dos bichinhos assim como o lobo. Até faz sentido se tu parar pra pensar, afinal ele e o lobo fizeram a mesma coisa. Tanto a Chapeuzinho quanto a sua mãe e a vovó aparecem nessa cena, livres no céu. Agora, meus amigos, se preparem pro plot twist absurdo. Tem uma coisa que me deixou com uma pulga atrás da orelha desde o início dessa história. Por que a Chapeuzinho leva apenas doces pra vovó? Em diversas versões dessa história, a Chapeuzinho realmente leva doces pra vovó, mas seguido de pães ou até mesmo remédios, afinal ela tá doente. Por que nesse ela leva só doce? Uma coisa que me chamou a atenção também é que o nome da Chapeuzinho é Gretel. E eu fiquei pensando, Gretel, eu já ouvi esse nome. E eu também fiquei assim quando ouvi o nome do caçador, Hansel. Hansel e Gretel, Gretel e Hansel. Vocês podem achar que não, mas vocês conhecem esse nome. Quer dizer, Hansel e Gretel não, mas sim João e Maria. No idioma original, os nomes são Hansel e Gretel. A Chapeuzinho é Maria e o caçador é João. A Maria tava levando uma cesta cheia de doces pra vovó. No conto de João e Maria, eles são atraídos pra uma... A avó é a bruxa? ...casa feita de doces de uma senhora, que mais tarde se mostra uma bruxa. Quando o lobo cita que foi amaldiçoado por uma bruxa. Sim, a gente tá pensando a mesma coisa. Muito provavelmente a vovozinho da Chapeuzinho Vermelho era a bruxa dos doces. Essa invertida me pegou tão desprevenido que, honestamente, esse Analog Horror inteiro é cheio de defeitos, incongruências e coisas sem nexo. Mas esse final, uma mera frase solta pelo lobo no pós-vida, fez valer a pena. Eu queria muito que o criador tivesse Caralho, que da hora, mano, trabalhar com ele e conseguir botar essa ideia pra fora da melhor forma possível. O cara conseguiu fazer uma releitura da história do Lobo Mau e expandir ela pra 3 contos diferentes. Eu adoraria ver um remake digno dessa obra. Little Red Riding Hood é um Analog Horror que poderia... A mãe ia dar a filha pra vovó. Putz. Caralho, é mesmo, né? Mas por que a avó foi pro céu? Mas por que a avó foi pro céu? muito mais nos comentários do vídeo, já vou. Ele Só tem terminar uma aqui eu vou pular. progressão lenta e às vezes até fica meio chato, mas eu recomendo que vocês assistam o material original. Vai que vocês pegam mais detalhes que eu. E por hoje é isso, meus amigos. Esse vídeo surgiu das sugestões de vocês. Então comenta, porque eu tô sempre olhando e transformando o que vocês falam em vídeo. E a gente se vê na semana que vem. Muito obrigado aos membros e a tu que tá vendo esse vídeo até aqui. O meu nome é Ip e tchau.
Agora vem as fanarts, né? Já rolando aqui as fanarts. Ah, eu tirei o like sem querer, mano. Correção, eu embolei todo o meio de campo no final. Não, a Chapeuzinho não é Gretel. Gretel é uma outra personagem que será introduzida na série. E ela terá o dever de salvar a alma de Hansel, que é o caçador e seu irmão dentro da história. Ah, aparentemente o arco da Chapeuzinho realmente está fechado. Perdão pelo erro. Ah, entendi. Tá, então a vovó não é a bruxa, né? Correto? Mano, foda é que, tipo, a coisa que ele elogiou do negócio não aconteceu de verdade, então. Então, assim... tá bom, entendi, mano. Entendi. Tirou leite de pedra. O homem é brabo. Pronto, comentei, gente. Gostei do vídeo, mano. Bom vídeo. Ah, é bom vídeo, velho. Gostei demais. Assim, ó, quem estiver vendo esse corte aqui no YouTube quando ele sair, deixa o like, comenta alguma coisinha aí. Espero que vocês tenham gostado. Vai ter mais vídeo de Whip aqui em breve, tá bom? Uma recomendação aí que é o como é que era? The Man in the Suit, tá? A gente deve trazer em breve, então se liga aí.